nós temos que calcular a densidade em gramas por centímetros cúbicos, ou seja, no CGS, e o peso específico em newtons sobre metros cúbicos, ou seja, no sistema internacional, de 0,45 gramas de álcool etílico se o seu volume é de 0,702 centímetros cúbicos. Então, vamos começar com a densidade no sistema CGS, que foi o que ele nos pediu. Nós vamos calcular então isso daí. Dividindo os 0,45 gramas, nós sabemos que a fórmula da densidade é delta igual a massa sobre volume. Isso vai ficar assim. A massa é 0,45 gramas sobre o volume, que é 0,702 centímetros cúbicos. O resultado dessa densidade será 0,45 dividido 0,702. 0,641. 0,641. Isso já está em gramas por centímetros cúbicos. Este é o valor da densidade no CGS, que foi a primeira coisa que ele nos pediu. Agora, ele quer saber o peso específico em newtons sobre metros cúbicos. O peso específico é ρ é igual a peso sobre o volume. Agora, se ele quer no sistema internacional, esse peso precisa estar em newton e esse volume precisa estar em metros cúbicos. Muito bem. O que nós temos que fazer agora é o seguinte. Primeiro, calcular o peso. Nós temos a massa. Essa massa, no sistema internacional, nós temos 0,45 gramas. Para passar isso para quilogramas, nós deveríamos dividir por 1000. Então, isso daqui seria a mesma coisa que 0,45 vezes 10 a menos 3 quilogramas. E agora nós temos a massa desse álcool etílico em quilogramas. E, muito bem, essa massa precisa ser multiplicada pela gravidade para obter-se o peso. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade. O peso vai ser igual a 0,45 vezes 10 a menos 3 vezes a gravidade. Quanto vale a gravidade no sistema internacional? Vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ao multiplicar isso, nós vamos obter o peso. Então, nós temos aqui 0,45 vezes 10 a menos 3 vezes 9,8, que vai dar um total de 4,41 vezes 10 a menos 3. Como isso é o peso e tudo aqui está no sistema internacional, o resultado vai sair em newtons. E nós vamos pegar esse resultado e vamos substituir aqui na fórmula no lugar do peso. No lugar do volume, nós precisamos de um valor em metros cúbicos. E nós temos em centímetros cúbicos. Como vamos fazer essa conversão? Nós sabemos que metros, depois dele vem decímetro e depois dele vem centímetro. Como tudo isso está ao cubo, de metros para decímetros é vezes 10 ao cubo. E de decímetros para centímetros, novamente, é vezes 10 ao cubo. Como nós queremos voltar de centímetro para decímetro, vai ser vezes 10 a menos 3, e de decímetro para metro cúbico vai ser vezes 10 a menos 3 novamente. Então, o que nós temos que fazer para ir direto de centímetros cúbicos para metros cúbicos é multiplicar o número por 10 a menos 6. Então, esse valor aqui, 0,702 centímetros cúbicos, se corresponde a 0,702 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Agora sim, podemos substituir aqui na fórmula. Então, o peso específico será igual a 4,41 vezes 10 a menos 3 newton sobre 0,702 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Resultado do peso específico será, vamos fazer esse cálculo, dividido por 0,702 vezes 10 a menos 6, e nós vamos encontrar 6.282. 6.282 newtons sobre metros cúbicos. Perfeito.
Então, agora, nós já temos a densidade no CGS, gramas por centímetros cúbicos, e o peso específico no sistema internacional, em newtons sobre metros cúbicos. Outro exemplo. Calcular o volume expressado em metros cúbicos, ou seja, no sistema internacional, que ocupa 3.000 gramas de azeite de oliva, se este tem uma densidade de 0,916 quilogramas por litro. Muito bem, ele nos deu a densidade em quilogramas por litro e ele nos deu a massa em gramas. E ele nos pediu o volume no sistema internacional, ou seja, em metros cúbicos. Vamos começar passando essa massa aqui para quilogramas, porque já que nós temos a densidade em quilogramas sobre litro, vamos achar esse volume em litros. Então aqui nós temos 3.000 gramas, isso se corresponde a 3 quilogramas. A fórmula da densidade é densidade é igual a massa sobre volume. A densidade é 0,916 quilogramas sobre litro, então a massa vai ser 3 quilogramas e o volume vai sair em litros. Não sabemos quanto ainda, mas vamos resolver esse cálculo. E essa conta seria 3 dividido por 0,916, que vai dar 3,28 litros. Agora nós temos um problema. Nós temos o volume em litros, mas ele pediu em metros cúbicos. Nós sabemos que litro e decímetro cúbico é a mesma coisa. Então isso daqui é a mesma coisa que 3,28 decímetros cúbicos. E nós sabemos os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Nós temos aqui metro, decímetro, centímetro e milímetro, todos ao cubo. Portanto, de metro cúbico para decímetro cúbico, eu multiplicaria por 10 ao cubo. De decímetro cúbico para metro cúbico, o que eu tenho que fazer é multiplicar por 10 a menos 3. Então, o nosso resultado será o mesmo número que nós já temos, vezes 10 a menos 3. Então, resposta, este volume é igual a 3,28 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, que foi o que ele pediu. Vamos seguir. Calcular a massa agora em gramos, ou seja, no CGS, de um cubo de alumínio de 7 centímetros de aresta, ou seja, de lado, e se é um cubo, isso significa que todos os lados têm o mesmo tamanho, sabendo que a densidade do alumínio é de 2.700 quilogramas sobre metros cúbicos. Bom, ele nos deu o volume aqui na forma de uma aresta de um cubo. Vamos ver mais ou menos se a gente consegue desenhar um cubo aqui. Um cubo é algo assim. Vejam. Todas as arestas do cubo medem a mesma coisa. Então, se isso daqui mede 7 centímetros, todos os outros lados medem 7 centímetros. E para nós calcularmos o volume de um cubo, nós temos que fazer lado vezes lado vezes lado. Ou seja, 7 vezes 7 vezes 7. O volume deste cubo será, fazemos aqui na calculadora, 7 ao cubo, e nós vamos encontrar 343 centímetros cúbicos. Muito bem, já temos o volume em centímetros cúbicos. Agora reparem que esses centímetros cúbicos é a unidade do CGS. A resposta ele quer em gramas, que é uma unidade do CGS. Só que a densidade, a densidade ele me deu em quilogramas sobre metros cúbicos. E quilogramas sobre metros cúbicos é uma unidade do SI. Não tem problema, porque nós aprendemos a transformar isso para CGS. Qual é a razão? É de 1 para 1.000. Então, se isso daqui é 2.700 quilogramas por metros cúbicos, esse mesmo valor se corresponde a 2,7 gramas por centímetros cúbicos. Então, aqui o que nós fizemos foi dividir esse valor aqui por 1.000. E nós encontramos 2,7 gramas por centímetro cúbico. Agora que nós temos a densidade e nós temos o volume, calcular a massa é muito simples, porque densidade é igual a massa sobre o volume. A densidade vale 2,7
gramas por centímetros cúbicos. A massa nós queremos, vai sair em gramas, e o volume são 343 centímetros cúbicos. A massa, portanto, desse cubo de alumínio será 343 vezes 2,7. Vai dar 926 gramas. Já temos nosso resultado no sistema CGS. E outro exemplo nós temos. Um objeto tem uma massa de 2.587 kg. Isso daqui é a massa no sistema internacional. Calcular o peso do mesmo e o seu peso específico, sabendo que ocupa um volume de 0,75 metros cúbicos. Então a primeira coisa que ele nos pede é o peso desse objeto. Se nós já temos a massa em quilogramos, podemos multiplicar pela gravidade no sistema internacional e vamos obter o peso em Newton. Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos que lembrar que a gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então o peso será igual à massa, que é 2.587 quilogramos, vezes a gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse peso vai sair em Newton e será igual a 2.587 vezes 9,8, que vai dar 25.352,6. 25.352,6 Newton. Achamos o peso, que foi a primeira coisa que ele nos pediu. O peso. Agora ele quer saber o seu peso específico. Nós sabemos a fórmula. O peso específico é igual ao peso sobre o volume. Nós já temos o peso em newtons no sistema internacional. Então esse volume precisa estar no sistema internacional, em metros cúbicos. Já está. 0,75 metros cúbicos. Então basta dividir. Nosso peso específico será igual a 25.352,6 newtons sobre 0,75 metros cúbicos, e isso vai dar resultado final de 33.803,5 newtons sobre metros cúbicos. Então, não se preocupem com os resultados, se saiu muito grande ou muito feio, porque esses exercícios são simplesmente para a gente poder praticar as fórmulas e a conversão de unidades. Uma pessoa de 65 kg, até aqui estamos no sistema internacional, se apoia no salto do seu sapato. Se esse salto é de superfície circular e tem um diâmetro de 1 centímetro, então isso daqui está no CGS. Temos que ir prestando atenção. Calcule a pressão que se exerce sobre o piso. Bem, nós já sabemos que pressão é igual a força sobre a área. A força, logicamente, vai ser o peso da pessoa, porque a pessoa está apoiada no salto de um sapato. E a área nós vamos ter que calcular. Mas se ela tem uma superfície circular, nós já sabemos que a área vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então vamos lá. Nós podemos começar calculando o peso, depois calcular a área e depois dividir as duas coisas e nós vamos obter a pressão. Então vamos fazer isso. Em primeiro lugar, nós temos aqui o peso dessa pessoa, a massa dessa pessoa que já está no sistema internacional. Então nós vamos dizer que o peso, eu vou escrever para não confundir com P de pressão. O peso é igual a massa vezes gravidade. Então o peso será igual a 65 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da gravidade no sistema internacional. Vocês devem saber. Então, quanto vai dar o peso dessa pessoa? Não a massa, o peso dessa pessoa. 65 vezes 9,8, ou seja, 637 newtons. Lembre-se que se isso está no sistema internacional, o peso vai sair em newton. Então já está pronta aqui a força que nós vamos colocar na nossa fórmula, 637 newtons. Agora, nós precisamos encontrar a área. Reparem que esta área está no CGS, perdão, esse diâmetro, essa medida aqui está no CGS. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é passar isso
para o sistema internacional. E a partir daí nós vamos calcular tudo. E nós precisamos passar isso, então, de centímetros para metros, que é o sistema internacional. Nós temos metros, decímetros e centímetros. Qual é a relação? Se eu quero passar de centímetro para metro, eu posso multiplicar por 10 a menos 2. Então, nós já sabemos que este diâmetro, D de diâmetro, é igual a 1 vezes 10 a menos 2 metros. Nós utilizamos o diâmetro para calcular a área? Não, nós utilizamos o raio, que é a metade do diâmetro. Então, na verdade, o raio vai ser, a metade de 1 é 0,5, vai ser 0,5 vezes 10 a menos 2 metros. Agora sim, já temos o raio. Como é a fórmula da área de uma circunferência? A área vale π vezes o raio ao quadrado. Portanto, a área aqui do círculo vai ser igual a π, que nós vamos utilizar o da calculadora, vezes 0,5 vezes 10 a menos 2 metros. E isso daqui tem que estar ao quadrado. Pronto. A área do círculo vai dar. Prestem atenção na calculadora agora. Vocês vão apertar Shift e XP, vai aparecer um π na tela. Vezes, aí agora nós vamos colocar o 0,5 vezes 10 a menos 2, utilizando o botão EXP, ou seja, 0,5 EXP menos 2, tudo isso ao quadrado. Apertando igual, nós vamos ter 7,85 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Perfeito. Já temos a área disso daqui no SI, porque está em metros quadrados. Agora eu posso substituir tudo aqui, sabendo que a pressão vai sair em Pascal, porque tudo que nós estamos colocando na fórmula está no sistema internacional. Então aqui vai ficar, pressão é igual a força, que no nosso caso é a força-peso, 637 newton, sobre a área, que vai ser essa área de 7,85 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Essa pressão vai dar, vamos fazer 637 dividido pelo ANS, que é a resposta que nós tínhamos anteriormente, e isso vai dar 8.110.536. 8.110.536 Pascal. Muito bem. Isso daqui é a pressão exercida em Pascal, obviamente, por essa pessoa apoiada no salto desse sapato. Outro exemplo. Calcular a superfície, agora ele não quer a pressão, ele quer a superfície de apoio de um corpo de 3,8 kg que exerce uma pressão de 250 kPa. Quilo significa 1000. Então isso aqui são 250.000 Pascal. É importante não trabalhar em quilopascal, trabalhar em Pascal, porque o Pascal é a unidade de pressão do sistema internacional. Aqui nós temos a massa também no sistema internacional. Porém, o resultado, que vai ser a superfície, vai ser a área, ele nos pediu em CGS. Então, o que nós vamos fazer é, vamos calcular tudo no sistema internacional, porque já está tudo no sistema internacional, e no final nós vamos passar isso para CGS. Vamos lá. Nós sabemos que a fórmula de pressão é igual a força sobre área, ou força sobre superfície. Ele nos pediu a superfície. Então eu tenho que colocar aqui a pressão, que é 250.000 Pascal. Então aqui vai ficar 250.000 Pascal. Isso é igual à força, só que ele quer a força referente a um corpo que está apoiado. Se o corpo está apoiado em algum lugar, a força que ele exerce para baixo é o seu peso. Então nós temos que calcular aqui, peso é igual a massa vezes a gravidade. Então o peso será igual à massa de 3,8 kg vezes a gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Não faz falta eu colocar isso aqui no meio da fórmula. Então esse peso vai dar, vamos calcular, 3,8 vezes 9,8, 37,24. E esse peso sai em newtons, porque nós estamos trabalhando em tudo no sistema internacional. Então aqui vai ficar, a pressão é igual à força, que é o peso, que é 37,24 newtons, dividido pela área. E agora nós vamos encontrar a área. Essa área vai dar
os 37,24 dividido por 250.000 e nós vamos encontrar 1,49 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Lembre-se que está tudo no sistema internacional. Então, a área saiu em metros quadrados. Só que ele me pediu a área, ou a superfície, em centímetros quadrados. Então, nós precisamos converter isso de metros quadrados para centímetros quadrados. Nós temos metros, decímetros, centímetros e milímetros. Para eu ir de metro quadrado para centímetro quadrado, primeiro eu vou daqui de metro quadrado para decímetro quadrado, fazendo vezes 10 ao quadrado. E depois eu passo de decímetro quadrado para centímetro quadrado, fazendo novamente vezes 10 ao quadrado. Então, de metro quadrado para centímetro quadrado, eu preciso multiplicar por 10 à quarta. Olha o que vai acontecer aqui. Nós tínhamos uma área de 1,49 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Nós temos que multiplicar isso daqui por 10 à quarta. Esse 10 à quarta com esse 10 a menos 4, eles vão se cancelar. E o nosso resultado vai ser uma área de 1,49 centímetros quadrados. Agora nós temos aí a área, a superfície, em centímetros quadrados. Outro exemplo. Uma força de 18 dinas, dinas está em CGS, aplicada sobre uma superfície circular de 2 centímetros de raio. Então, ele nos deu o raio também em CGS. Aí a pergunta é, ela gera exatamente a mesma pressão que uma força de 36 dinas, ou seja, o dobro, aplicada sobre uma superfície circular de 5,66 centímetros de diâmetro? Então agora ele também nos deu isso no CGS, porém ele nos deu o diâmetro, não o raio. Desenvolva todos os cálculos que permitam justificar a resposta. Então ele está me perguntando, o valor da pressão no primeiro exemplo é igual à pressão no segundo exemplo? E quer que você demonstre isso com cálculos. Vamos lá. Basta calcular a pressão no primeiro exemplo e a pressão no segundo exemplo e comparar. Se forem iguais, pronto, eram iguais e você justificou o número. E se forem diferentes, pronto, eram diferentes e você justificou mostrando quanto vale cada um. Então vamos fazer exatamente isso. Primeiro nós sabemos que pressão é igual a força sobre área, ou sobre superfície. Reparem que o nosso problema aqui é que ele não nos deu a superfície, porque a força ele deu. Está em dinas, está no CGS, mas não tem problema, é a força. Agora, a superfície ele me deu em forma de raio. Então nós precisamos converter isso daqui para a área. Então no caso número 1, vou escrever aqui do lado, no primeiro exemplo, no caso 1, nós temos um raio igual a 2 centímetros. E nós sabemos que a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, a área vai ser igual a π vezes 2 ao quadrado, que é 4. E essa área vai dar, lembre-se que vocês têm o π na calculadora, vezes 4, vai dar 12,57 centímetros quadrados. No caso número 2, nós temos um diâmetro de 5,66 centímetros. Então, primeiro nós temos que chegar no raio. O raio, nesse caso, vai ser 5,66 dividido por 2, 2,83 centímetros. E agora eu posso aplicar a fórmula. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, essa área vai ser igual a π vezes 2,83, que é o raio, ao quadrado. Essa área vai ser igual a vezes π, vamos lá, fazer devagar, shift π, vezes 2,83 ao quadrado. Isso vai dar 25,16 centímetros quadrados. Agora nós temos a área na situação 1 e a área na situação 2. Ele nos deu a força na situação 1, ele nos deu a força na situação 2. É muito simples, podemos fazer o cálculo e ver se vai dar a mesma coisa. A pressão é igual a força sobre área para os dois casos. Então, no caso 1, vai ficar pressão é igual a uma força de 18 dinas
sobre uma área de 12,57 centímetros quadrados. Vamos dividir isso, vamos encontrar a pressão. 18 dividido por 12,57 vai dar 1,43. Como tudo aqui está em CGS, essa pressão vai sair em bares. Achamos a pressão no caso 1. Agora, no caso 2, nós temos que fazer pressão é igual a força, que nesse caso é de 36 dinas, sobre a área, que nesse caso é de 25,16 centímetros quadrados. Essa pressão vai dar 36 dividido por 25,16, que vai dar exatamente 1,43 bares. Ótimo. Encontramos, então, o valor da pressão nos dois casos e deu o mesmo resultado. Isso significa que, ele perguntou, eles geram exatamente a mesma pressão? Resposta, sim. Desenvolva os cálculos que permitam justificar a resposta. São esses. Calculamos a pressão no caso 1, calculamos a pressão no caso 2 e encontramos o mesmo resultado. O exercício diz: determine a força 2 em newtons, ou seja, ele está me pedindo no Sistema Internacional a resposta, do dispositivo da prensa hidráulica, sabendo que a força 1 é de 1.150 dinas, a área 1 é de 360 centímetros quadrados e a área 2 é de 900 centímetros quadrados. Bom, ele nos pediu a resposta em newtons, ou seja, no SI, e ele nos deu todos os dados no CGS. Então nós temos duas opções. Ou nós convertemos primeiro tudo para sistema internacional e aí nós vamos encontrar a resposta em newtons, ou nós fazemos a conta do jeito que ele está e no final, quando nós obtivermos a força 2 em dinas, nós podemos passar isso para newton. Isso vai dar menos trabalho. Então é o que nós vamos fazer. A fórmula é sempre força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. A força 1 é 1.150 dinas. 1.150 dinas. Sobre a área 1, que são 360 centímetros quadrados. Do outro lado, nós temos a força 2, que nós não sabemos, sobre a área 2, que são 900 centímetros quadrados. Com isso, a força 2 em dinas dará como resultado 900 vezes 1.150 dividido por 360, ou seja, 2.875 dinas. Agora, nós já temos o valor da F2, só que ele me pediu o valor em newtons. Então, nós precisamos correlacionar entre dinas e newtons. Nós sabemos que 1 newton corresponde a 10 à quinta dinas. Então, como é que nós vamos fazer para passar de dinas para newton? Nós precisamos fazer esse resultado aqui vezes 10 a menos 5, que seria dividir esse resultado por 10 à quinta. Então, o resultado desta força 2 seria o seguinte: 2.875 vezes 10 a menos 5 newtons. Lembre-se que todas essas unidades e como convertê-las estão no primeiro vídeo que nós fizemos sobre unidades em fluidos. Vamos ver outros exemplos. Considerando uma prensa hidráulica, o que acontece com a força 2 se aumenta 3 vezes a força 1? O que vocês acham que vai acontecer? Bom, vamos ver na prática o que vai acontecer, porque ele nos deu alguns dados. Então, o que nós vamos fazer aqui é uma simulação, vamos calcular os números e depois vamos observar os resultados. Ele disse que a força 1 vale 10 newton, a área 1 vale 10 centímetros quadrados e a área 2 vale 100 centímetros quadrados. A primeira coisa que nós vamos fazer é transformar tudo para o sistema internacional. Então aqui, que está em centímetros quadrados, nós sabemos a relação para metros quadrados. Nós temos metros, decímetros e centímetros. Tudo isso está ao quadrado. Portanto, para passar de centímetros quadrados para metros quadrados, daqui para cá eu faço vezes 10 a menos 2 e daqui para cá eu faço vezes 10 a menos 2. Isso significa que no resultado final vai dar vezes 10 a menos 4. Então nós temos
uma área 1 de 10 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, fazendo essa multiplicação vai dar 10 a menos 3 metros quadrados. E nós temos uma área 2 de 100 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Fazendo essa multiplicação vai dar 10 a menos 2 metros quadrados. Agora nós já temos tudo no sistema internacional. Vamos fazer esse cálculo. Para fazer o cálculo, nós vamos dizer que força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Substituo aqui os valores. A força 1 é de 10 newton sobre uma área 1, que vale 10 a menos 3 metros quadrados. Isso é igual à força 2, que nós queremos saber, sobre uma área 2, que vale 10 a menos 2 metros quadrados. Resolvendo este cálculo, o que nós vamos ter é o seguinte. A força 2 vai ser 10 vezes 10 a menos 2 vezes 10, dividido por 10 a menos 3. E o resultado final será de 100 newton. Observem o seguinte, era realmente necessário fazer esse cálculo? Se nós estamos vendo que da área 1 para a área 2, nós aumentamos a superfície em 10 vezes, daqui você também poderia fazer essa observação em metros quadrados, se nós aumentamos a superfície em 10 vezes, era óbvio que a força também seria multiplicada em 10 vezes, porque isso é um mecanismo multiplicador de forças. Então, se eu partir de 10 newtons, eu vou chegar em 100 newtons. Agora, a pergunta dele é a seguinte: o que acontece se eu aumento em 3 vezes a força 1? Bom, o que vocês acham que vai acontecer? Obviamente, vamos ver aqui o cálculo primeiro. Nós temos uma força 1 agora de 30 newton. E isso está sobre uma área 1 de 10 a menos 3 metros quadrados. Isso é igual a força 2 sobre uma área de 10 a menos 2 metros quadrados. Essa força 2 vai dar como resultado 30 vezes 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 3, resultado final 300 newton. Ou seja, ao multiplicar a força 1 por 3, era 10, nós colocamos 30, nós multiplicamos a força final por 3. Então observem que esse mecanismo multiplicador de força, durante a aplicação desse mecanismo, a força 2, a força final, ela vai depender da força inicial, ou seja, ela vai partir da força inicial, e a proporção que vocês multiplicarem da área, vocês também multiplicarão da força. Por exemplo, vocês têm uma força inicial determinada. Se a área aumentar em 5 vezes, a força vai aumentar em 5 vezes. Se a área aumentar em 10 vezes, a força também vai aumentar em 10 vezes. Agora, se eu mantiver as áreas constantes, com a sua proporção correta, e eu aumentar a força inicial em 5 vezes, é óbvio que a força final também vai aumentar em 5 vezes. Então, dá para nós vermos aqui que tudo em prensa hidráulica é proporcional. Vamos ver um outro exemplo. Um operário utiliza uma prensa hidráulica para elevar uma carga. Este operário exerce uma força sobre uma área de 50 centímetros quadrados. Então, ele me deu a área 1. A área 1 é igual a 50 centímetros quadrados. O que gera uma pressão sobre a plataforma que eleva a carga, ou seja, a pressão 2, de 23 bares. Então, ele me disse aqui, a pressão 2 vale 23 bares. Sabendo que a prensa gera uma força 5 vezes maior a força original, então ele não me disse qual é a força original, mas ele me disse que a força gerada, ou seja, a força 2, é 5 vezes maior que a força original. Isso significa que a área 2 ela é 5 vezes maior do que a área 1, ou seja, ela vale 250 centímetros quadrados. Porque se a força foi multiplicada por 5, isso ocorre porque a área foi multiplicada por 5. Já anotamos todos os dados, agora ele quer saber. Calcule a força gerada pelo operário em newtons. Bom, a força gerada pelo operário é a força que o operário fez na área inicial, de 50 centímetros quadrados.
O que nós podemos fazer é o seguinte: nós podemos primeiro calcular a força 2, depois, utilizando a fórmula de prensa hidráulica, chegar na força 1, ou simplesmente dividir essa força 2 por 5. Como é que nós vamos fazer isso? Nós sabemos que a pressão 2 é igual à força 2 sobre a área 2. Se nós sabemos que a pressão 2 é de 23 bares, a força 2 nós queremos, e a área 2 é de 250 centímetros quadrados, a força 2 será, então, 250 vezes 23, que vai dar um resultado de 5.750 dinos. Força no CGS vem em dinos. Já sabemos a força 2, a força final. Essa não é a força gerada pelo operário. Essa é a força que a prensa está usando para elevar uma carga. Ou seja, essa é a força 2. A força que o operário fez, ela é 5 vezes menor que esse valor. Então eu poderia colocar aqui, a força 1 vai ser igual à força 2 dividido por 5. Então a força 1 ela é igual a esse número dividido por 5, que vai dar 1.150 dinas. Pronto, encontramos o valor da força 1. Só que ele não me pediu em dinas, ele me pediu em Newton. Então nós precisamos saber a relação. 1 dina vale 10 a menos 5 Newton. Ou, o que seria o mesmo, 1 Newton vale 10 a quinta dinas. O que nós podemos fazer aqui então? Dividir esse valor por 10 a quinta ou multiplicá-lo por 10 a menos 5. E aí nós vamos ter o resultado em newtons. Então eu posso dizer que a F1 vai ser 1.150 vezes 10 a menos 5 newtons. Perfeito. Cumprimos com a letra A. A letra B diz calcular a área da plataforma que eleva a carga. A área da plataforma que eleva a carga foi a primeira coisa que nós calculamos. Nós dissemos que essa área tem que ser 5 vezes maior do que a área inicial e, portanto, nós multiplicamos 50 por 5 e encontramos 250 centímetros quadrados. Então, esta resposta aqui será de 250 centímetros quadrados. Calcule a força que obterá no êmbolo maior de uma prensa hidráulica, cuja área é de 150 cm², quando o êmbolo menor, de superfície 20 cm², se aplica uma força de 250 N. Então, é uma questão bem direta, bem simples, né? Nós temos a fórmula F1 A1 é igual a F2 A2. O que nós vamos fazer aqui é trabalhar. Ele não me pediu o resultado em nenhuma unidade específica. Então nós vamos passar essa força em newtons aqui para dinas e vamos trabalhar com dinas. Isso aqui seria 250 vezes 10 a quinta dinas. Vamos aplicar tudo na fórmula e encontrar a força resultante em dinas. Bem, a força 1 é 250 vezes 10 a quinta dinas. Isso dividido pela área 1, que vai ser de 20 centímetros quadrados. Isso é igual à força 2, que é o que ele pediu para nós encontrarmos, dividido pela área 2, que é de 150 centímetros quadrados. O resultado desta força 2 será 250 vezes 10 a quinta vezes 150 dividido por 20. Ou seja, o resultado deste cálculo será 187 milhões e 500 mil. 187 milhões e 500 mil. Esse foi o resultado que a calculadora nos deu. O que nós podemos fazer é colocar isso em notação científica. Então nós vamos caminhar 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a esquerda e vamos dizer que isso vai dar 1,875 vezes 10. A oitava dinas. Ok? Essa será a nossa força 2 em dinas. Não é obrigatório colocar nada em notação científica. Se vocês escreverem um número assim, esse resultado, que foi o que saiu na calculadora, está correto também. Um elevador de carros hidráulico que se encontra em uma estação de serviço
possui um êmbolo grande que mede 45 centímetros de diâmetro. Então, se esse é o êmbolo grande, isto é o diâmetro 2, é o diâmetro do êmbolo 2, vale 45 centímetros. E o pequeno de 5 centímetros de diâmetro. Então, o diâmetro 1 é igual a 5 centímetros. Calcule a força que se necessita exercer no êmbolo pequeno para levantar um carro de 11.000 newtons. Então, ele está me dando aqui a força, o peso desse carro. Nós precisamos superar esse peso com uma força que seja capaz de levá-lo. Muito bem. Basicamente, ele está me dizendo que 11.000 newtons é a nossa força 2. Então, o que nós podemos fazer? Nós precisamos primeiro encontrar as áreas, área 1 e área 2. Por quê? Ele me deu os diâmetros, só que diâmetro não serve para nós na fórmula. O que nós vamos utilizar na fórmula é a área. Vocês sabem que o diâmetro é 2 vezes o raio, ou, dito de outra maneira, o raio é a metade do diâmetro. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar os raios. Depois a gente aplica na fórmula de área da circunferência e encontra a área. Se nós tivermos a área 1, a área 2 e a força 2, é muito fácil jogar na fórmula e encontrar o valor da força 1. Então vamos fazer tudo isso que eu falei. Primeiro nós temos que encontrar o raio 2 e o raio 1. O raio 2 vai ser a metade de 45, ou seja, 22,5 centímetros. E o raio 1 vai ser a metade de 5, então 2,5 centímetros. A fórmula da área da circunferência é: a área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Substituindo os valores nessa fórmula, nós vamos ter aqui a área 2, que vai ser igual a π. Lembrem-se que o π vocês têm na calculadora, apertando o Shift e o EXP. Então, temos π vezes esse raio, que é 22,5 ao quadrado. Isso vai dar um resultado de 1.590 centímetros quadrados. E aqui nós vamos encontrar a área 1. A área 1 vai ser π, usamos o π da calculadora, vezes esse raio, que é 2,5 ao quadrado. Isso vai dar um resultado de 19,6 centímetros quadrados. Agora que nós temos a área 1, a área 2 e a força 2, podemos encontrar a força 1. O problema é que a força 2 está em newtons. Então nós vamos primeiro passá-la para dinas. Para converter isso daqui a dinas, tudo que nós temos que fazer é multiplicar esse valor por 10 à quinta. Então isso daqui, na verdade, é 11.000 vezes 10 à quinta dinas. Agora que nós temos isso, vamos jogar na fórmula. A fórmula diz que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. A força 1 nós queremos encontrar. A área 1 é 19,6. Isso é igual. A força 2 é de 11.000 vezes 10 à quinta dinas. E a área 2 é de 1.590. Quanto vai dar, então, o valor da força 1? Vai dar 19,6 vezes 11.000 vezes 10 à quinta, dividido por 1.590, e o resultado final será de 13.583.930,5. Este resultado está em dinas. Se nós quiséssemos esse mesmo resultado em newtons, nós teríamos que dividir por 10 à quinta ou multiplicar por 10 a menos 5. Isso equivale a andar com a vírgula 5 casas para a esquerda. Então o resultado seria, andando com a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5. 135,8, ou poderia ser 136 newtons. Então a nossa força inicial era 136 newton, ela foi multiplicada e alcançou uma força final de 11.000 newtons. Outro exercício. Se tem uma prensa hidráulica e se cumpre o princípio de Pascal, ou seja, pressão 1 é igual a pressão 2, para um líquido incompressível em repouso. Letra A. A força que se aplica sobre o êmbolo de menor seção
é igual à força que se origina sobre o êmbolo de maior seção. Isso é falso. Vamos esquematizar aqui novamente uma prensa hidráulica. Aqui nós temos o êmbolo de menor seção e do lado de cá vai aparecer o êmbolo de maior seção. Então aqui vem o êmbolo 1 e do lado de cá o êmbolo 2. Nós vamos lembrar que dentro deste recipiente existe um líquido e esse líquido que está aqui dentro é um líquido incompressível. Não é possível diminuir o seu volume ao apertar. O que nós vamos exercer aqui vai ser uma força 1 pequena em uma área 1 pequena. E aqui vai aparecer uma força 2 grande em uma área 2 também grande. A pressão 1, que é a pressão exercida deste lado, tem que ser igual à pressão 2, que é a pressão exercida desse lado. Isso é o que diz o princípio de Pascal. Então, a pressão 1 vai ser força 1 sobre área 1. E a pressão 2 vai ser força 2 sobre área 2. Aqui na letra A ele disse que a força que eu aplicar sobre o êmbolo de menor seção é igual à força que vai surgir no êmbolo de maior seção. Nós já sabemos que, como isso é um mecanismo multiplicador de forças, a força 2 vai ser maior do que a força 1. Então, essa primeira alternativa é incorreta. Letra B. A pressão que se gera ao aplicar uma força no êmbolo de menor tamanho é menor que a pressão que se gera originada no êmbolo de maior tamanho. Menor não. A pressão é exatamente igual. Isso é o que diz o princípio de Pascal. A pressão de um lado é igual à pressão do outro. Por quê? Porque o líquido é incompressível. Letra C. A força originada sobre o êmbolo de maior seção, ou seja, a força 2, é menor que a força aplicada sobre o êmbolo de menor seção. Não, a força 2 é maior que a força 1. Então isso daqui também é incorreto. Letra D. Se nós duplicarmos a força exercida sobre o êmbolo de menor seção, a força originada no êmbolo de maior seção se reduz à metade. Não, isso é incorreto. Também vai se duplicar. Não vai diminuir, vai aumentar mais ainda. Letra E. A força originada sobre o êmbolo de maior seção é maior que a força aplicada sobre o êmbolo de menor seção. Correto. Essa é a ideia. A ideia é que você aplique uma força pequena e a força originada no êmbolo de maior seção seja maior. Por isso se chama mecanismo multiplicador de forças. Vamos ver a última. Se duplica a força exercida sobre o êmbolo de maior seção, ok, já começamos esquisito, porque nós não queremos exercer a força sobre o êmbolo de maior seção. Mas vamos ver como é que ele vai terminar isso. Mas pode ser possível. Vamos ver o que ele vai dizer depois. A força originada no êmbolo de menor seção se reduz à metade. Imagine o seguinte, tudo bem, ao exercer uma força no êmbolo de maior seção, essa força no êmbolo de menor seção vai ser menor, claramente, porque as pressões precisam ser iguais. Agora, se nós aumentarmos essa força, nós também vamos aumentar o resultado, mesmo que esse resultado seja menor do que a força inicial. O que eu quero dizer é o seguinte, sempre a força aplicada ou recebida na área de maior seção, que é a área 2, ela vai ser maior do que a força 1, porque a área aqui é menor. Então, vejam, força 1 e área 1 precisam ser menores do que força 2 e área 2. Isso existe por causa do princípio de Pascal. Isso é verdadeiro sempre. Agora, se nós aplicarmos a força, seja a força 1 ou seja a força 2, essa força vai se transmitir para o outro lado. Se nós aplicarmos a força na área maior, ou seja, na área 2, a força que vai se transmitir na área menor vai ser menor do que a força que nós aplicamos. Tudo bem? Essa força vai diminuir. O que não significa o que ele disse aqui. Ele disse que se eu aumento a força que eu estou exercendo do lado maior, eu vou diminuir a força à metade do lado menor. Não, eu vou aumentar mais ainda a força do lado menor, só que ela vai ser menor do que a força que eu estou aplicando, ok? Então, cuidado, não se confundam. Essa alternativa também é incorreta. Existe a possibilidade de nós aplicarmos a força do lado maior? Existe. Isso na prática não tem utilidade, porque a nossa ideia é aplicar a força do lado menor e que essa força aumente quando ela chega do lado maior, porque as pressões são iguais. Agora, se nós quisermos aplicar a força do lado maior e ver o que acontece do lado menor, esse lado menor vai elevar somente um pouquinho. Por quê? Porque a força que chega nele é menor.
Então você fez um mecanismo de divisão de forças, ao invés de um mecanismo multiplicador de forças, se você aplicar a força do lado maior.